Dia de confirmação no CT Parque Gigante, tá? O Inter já viajou para Santos em busca dos 3 pontos diante da equipe paulista. Bora comentar tudo no vídeo de hoje. Salve, salve, gurizada, tudo certo com vocês? Está chegando aqui no canal pela primeira vez, já te inscreve, já deixa teu like e principalmente ativa o sininho das notificações. Fazendo isso, toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal, tu vai estar recebendo em primeira mão. Bora lá, gurizada, porque o dia não foi tão positivo assim. Na verdade, a gente tem algumas baixas e uma bem séria, tá? Duas delas a gente já imaginava, que era o caso do Vitinho e do Ronaldo. Os dois jogadores, no treino de segunda-feira que foi aberto para a imprensa, faziam retreinamento, estavam à disposição do Roger Machado, mas já se pensava neles para o final de semana e principalmente para o confronto diante do Fluminense. Esses dois jogadores são preparados para o confronto das Copas, tá? Outro jogador que tá de fora também, e que a gente já imaginava, infelizmente, é o caso do Ricardo Matias, tá? O jogador apresentou um desconforto muscular, já esteve de fora nesse domingo e fica de fora também agora contra o Santos. E aí, cara, gera uma preocupação, tá? Talvez não seja só um desconforto muscular, talvez seja algo a mais. Não sei exatamente qual o grau da lesão, se ele acabou treinando durante esses dias e acabou sentindo novamente, mas enfim, vale a gente ficar de olho, tá? Mas aí, a principal informação do dia de hoje é sobre o Ivan. E é uma informação no qual não gostaria de dar aqui para vocês. É uma informação bem chatinha, na verdade, tá? Porque o Ivan, que jogou por volta de 45 minutos com a camiseta do Inter, lá em 2024 teve uma lesão de LCA, vocês vão se recordar, acaba perdendo espaço tanto para o Antony quanto para o Fabrício, que foi contratado. Enfim, não consegue atuar com a camiseta do Inter. Chegou a ser cogitado o nome dele recentemente no Juventude, nos últimos dias. Enfim, o jogador já procurava um novo clube, procurava novos ares, porque ele quer atuar. Acabou sofrendo uma entorse no treinamento e aí é que tá. Ele teve uma lesão no menisco, cara. Vai passar por uma cirurgia, por uma artroscopia e deve ficar de fora dos próximos confrontos. Cara, bem chatinho, tá? Eu fui conversar com umas pessoas da área que me informaram que sim, pode ser por decorrência da lesão de LCA, do ligamento cruzado anterior, que pode não ter atingido diretamente o menisco, mas que sim pode ter lesionado ali, não deve ter sido tratado direito, e aí pode vir sim a acarretar mais uma lesão, e aí, cara, uma pena pro Ivan. É um jogador que já no Corinthians já teve alguns problemas de lesão. Enfim, cara, meio chato ter que vir aqui noticiar. Enfim, incomoda não só a gente, mas também o Ivan principalmente. Melhoras lá para ele. Vamos lá, porque a quinta confirmação de hoje vem no caso do Kaique, tá? Jogador de 24 anos que chegou no Inter lá em janeiro, muito contestado, apoiado pelo D'Alessandro. O jogador sim está se transferindo por Casa Pia e hoje o Inter confirmou a transferência e, cara, aquela mensagenzinha no qual só deu 2 erros, tá, até hoje, que é o caso do Vitão e do Thiago Maia. Até então, a negociação está muito bem avançada, faltam os últimos trâmites e o Inter já anunciou isso, porque sim, está muito perto do Kaique deixar o Inter. Gurizada, por falar em transferências e por falar em mercado da bola, em jogadores que podem chegar, jogadores que estão de saída de outro lugar, tá rolando uma situação bem chatinha, bem complicada, e não é de hoje, lá no Atlético Mineiro, tá? E a gente tem que comentar um pouquinho, porque eu acho interessante a gente ficar de olho. Porque desde quando o Inter foi enfrentar o Galo lá em Minas Gerais, a gente já sabia que os salários estavam atrasados, tá? Chegou num ponto no qual, cara, tá incabível, no qual não se tem mais um controle das coisas, e alguns jogadores acabaram pedindo para ser revisto as suas questões salariais, para que, senão, acabariam pedindo um recurso, enfim, tentando até mesmo suspender o contrato. E o caso principal dele é o do Rony, tá? O Rony acabou pedindo uma suspensão no contrato, pediu para ser negociado, enfim, mas agora há pouco, tá? Em conversas com os dirigentes, em conversas com as pessoas lá do Atlético Mineiro, o Rony topou renegociar e a promessa é de que os pagamentos caiam até amanhã. Por que eu tô falando isso aqui? Porque alguns nomes começaram a pipocar. Vamos lá, o Rony é um desses jogadores, o Scarpa, o Igor Gomes, o Júnior Santos, Gabriel Menino. E aí, cara, sem chance, tá? Sem chance, vou ser honesto com vocês, chance zero. Porque, primeiro de tudo, esses 5 nomes que eu citei já tiveram mais de 7 jogos no Campeonato Brasileiro. E aí, cara, tu vai trazer o jogador para jogar 2 jogos da Copa do Brasil, 2 jogos da Copa Libertadores? É muito pouco, porque não tem a garantia de que tu vai avançar. E aí tu pode fazer um investimento de milhões, pagar altas luvas, porque não é só salário, não é só vir aqui, vem cá, Rony, paga o teu salário e tá tudo certo. Não é só isso. E até porque tem um salário alto, senão o Atlético Mineiro estaria honrando. O único jogador daquela lista que acabou pedindo para que seja revista suas questões salariais é o caso do Arana.
cara, um lateral esquerdo interessante, mas a gente sabe, já faz muito tempo que tá no Galo, é um dos jogadores cruciais lá da equipe do Atlético Mineiro, e aí, cara, muito difícil mesmo, tendência que sim, o pessoal da MRV reveja a questão salarial, que a SAF acabe pagando, acabe acertando o que está em débito com os jogadores, e aí tudo se resolve, tudo volta à normalidade. Mas é só uma das questões que acabou pipocando nessa terça-feira, e eu sei que o torcedor acaba ficando empolgado, acaba ficando animado e começa a pensar, poxa, um ataque de Rony e de Ener Valencia, enfim, pode ser uma boa. Eu sei que o torcedor acaba fazendo isso, eu também imagino. Também imagino um Gustavo Scarpa no meio de campo do Inter, por que não? Já negociou lá em 2023, mas sem chance, tá? Sem chance por agora. A questão salarial lá, a gente sabe que pesa no Atlético Mineiro, mas ainda assim deve ser resolvido nos próximos dias, pelo menos se espera, tá? Caso não seja resolvido, aí sim, talvez outras equipes, assim como o Corinthians, eu vi que estava analisando a situação do Rony, pode acabar entrando na parada, pode acabar negociando, e a gente sabe, o Barcelos é muito inteligente nessa questão e aproveita muito bem sempre que tem algumas pendências, não só em outros clubes, mas também em outros países. Guizada, se chegou até aqui no vídeo, deixa teu like e principalmente te inscreve aqui no canal, tá? A gente tá quase chegando em 3.000 inscritos e tu vai estar dando uma força demais pro Gira. É nóis, valeu, tamo junto, dali Inter!